Juízes, um texto muito conhecido de todos nós, Juízes, capítulo 6, versículo 12. Livro de Juízes, o sétimo livro da Bíblia, né? Capítulo 6, versículo 12. Glórias ao Senhor. Juízes, capítulo 6, versículo de número 12. Sétimo livro da Bíblia. Quem foi encontrando, vá ficando em pé, em reverência à palavra do Senhor. Oh, Senhor, oh, Deus Santo. Aleluia. Oh, glória, glória. Amém, meus irmãos? Todos encontraram? Amém. Eita Jesus, só o Leonardo e o Nasa. Juízes, capítulo 6, versículo de número 12. Tá? Aleluia, Jeová. Eita, Deus Santo. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Senhor. Glória, glória ao Senhor, Deus. Oh, Jesus. Amém, irmãos? Eu vou fazer aqui a leitura, as horas já estão bem avançadas. Tá? Juízes, capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Né? Talvez em outra tradução sua esteja varão valente ou algo desse tipo. Amém? Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez entrego a minha vida, Senhor, diante do teu altar. Te peço nesta noite, meu Pai, por meio do teu bendito Espírito Santo, usa, Senhor, o teu humilde servo nesta noite. Que no abrir e no fechar de minha boca, que o Senhor possa trazer palavras para a tua igreja, Pai, por amor do teu santo nome. Direciona, Pai, cada palavra aos nossos corações e que o teu nome seja glorificado. Continua conosco, meu Pai, que a tua presença não se retire de nós. Em nome do Senhor Jesus, todo roubador de mensagens seja repreendido no nome do Senhor Jesus, e amém. Irmãos, o livro de Juízes, ele é um livro que dá continuidade aos eventos que são narrados no livro de Josué. Todos nós já sabemos que Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito e fazê-lo entrar em uma terra chamada Canaã. Era uma promessa que Deus havia feito. Porém, Moisés conseguiu colocar o povo às portas da terra. Ele não fez o povo entrar. Moisés morre. Deus levanta outro homem chamado Josué, que era discípulo de Moisés. Josué, ele faz com que o povo entre na terra prometida. E quando o povo entra na terra prometida, esses acontecimentos são narrados no livro de Josué. Deus dá ordens ao povo para que o povo expulse todo e qualquer cananeu que haja naquele lugar. Todo e qualquer bosque, estátua, poste de ídolo seja derribado, para que toda aquela terra seja deles. Mas depois que o povo entrou na terra, que já conseguiu provar as bênçãos do Senhor, porque era uma promessa de Deus fazer o povo entrar nela, e quando o povo entrou e provou da bênção de entrar na terra, é como se o povo já tivesse dito assim: aqui já está de bom tamanho, isso aqui já está muito bom, pode deixar os cananeus lá,
deixa eles com seus deuses lá, deixa eles com os seus ídolos lá, não precisa tirar eles, isso aqui já está bom. Então o povo entra naquela terra e desobedece a Deus logo em seguida. E aconteceu que o povo, eu já falei aqui, ele veio do Egito. E no Egito havia muitos deuses pagãos, deuses para todo tipo de gosto. Então aquele povo cresceu no meio da idolatria. E quando Deus mandou que eles expulsassem os moradores de lá, era porque eram moradores idólatras, cujo pecado já havia subido às narinas de Deus, e Deus já estava julgando eles. Mas o povo se envolveu naquele ambiente, no meio daqueles povos, e o que foi que aconteceu? O calcanhar de Aquiles deles foi exposto. O pecado com o qual eles se envolveram, tanto no Egito, tanto no deserto, agora também estavam se envolvendo naquela terra chamada Canaã, a terra que emana leite e mel. E como consequência do pecado do povo, Deus agora começa a sentenciar juízos sobre aquela nação. Porque nós todos sabemos que o salário do pecado é a morte. Se eu passo todo um mês trabalhando, no final eu recebo o meu salário. Se eu passo a minha vida em pecado, eu também irei colher o salário do pecado. E esse salário é morte espiritual. O povo começou a pecar na idolatria. Jesus do Novo Testamento nos adverte de forma parecida. Ele diz: se o teu olho pecar, passa um colírio nos olhos. É assim que está escrito. Se o olho pecar, seja radical, arranque o olho fora. Não leve ao pé da letra. Se a sua mão pecar, corta ela fora. Se o teu pé te faz caminhar por caminhos maus, corta ele fora. Porque é melhor você entrar no céu faltando um olho, faltando uma mão ou faltando um pé, do que ir com todo o corpo para o inferno. O princípio do Novo Testamento era o mesmo que Deus deu para o seu povo que entrou na terra de Canaã. Não se envolva com esse povo, porque o povo é idólatra. Da idolatria, vocês não são libertos. Se vocês se achegarem muito com eles, vocês irão ficar fermentados e, consequentemente, se afastarão de mim. E hoje, nos dias atuais, não é muito diferente. Parece que a palavra ela foi escrita hoje de manhã, porque é um retrato fiel da geração atual de muitos cristãos. Eles se assentam na roda dos escarnecedores. Ele não pode ver um fuxico que ele já quer se meter no meio. É Deus dizendo: não se envolva com cananeu. Se a tua língua te faz pecar, eu acrescento, corta ela fora. Você não pode ver uma mulher, mas você abre o Instagram e vai pesquisar fotos de mulheres. Você não pode ver um homem, quando o homem passa, você quebra o pescoço. O princípio é o mesmo. Você não consegue ver alguém subindo na vida, aí você vê um grupinho de pessoas e chega perto. Consequentemente vai cair num pecado que você não está liberto. Fofoca. Nesta noite Deus está dizendo para você: corta isso fora. Não se mistura. Melhor é você entrar no céu faltando um olho, uma perna ou uma mão, do que com todo o corpo e parar no inferno. Então o povo ele começa a pecar. Como consequência do pecado, Deus sentencia juízo. Porque todo pecado cometido, que não é confessado e não é abandonado, ele sofre um juízo de Deus. E o juízo que Israel estava sofrendo pela desobediência, no livro de Juízes, se você quiser ler, e eu quero que você leia quando chegar em casa, você vai ver que Deus entregou Israel nas mãos daquelas nações que eles estavam fazendo tanta questão de estar perto. Deus entregou Israel na mão dos seus inimigos. E agora Israel estava sofrendo opressão dos seus adversários. E aqui nesse capítulo de número 6, nós vamos ver que Israel estava vivendo isso. Pecaram. Deus castiga o pecado, fazendo com que os seus inimigos os dominassem. E no capítulo de número 6,
nós vamos ver que por causa disso, os inimigos estavam dominando Israel e não estavam dominando só no combate corpo a corpo. Quando Israel ia fazer a sua plantação para colher o seu trigo, o exército inimigo vinha, tomava o trigo deles. Quando eles saíam para pastorear o seu gado, o exército inimigo vinha, tomava o seu gado. Quando saía para apacentar ovelhas, o exército inimigo vinha, tomava as suas ovelhas. Então Israel, sabendo que estava em pecado, eu creio que eles temeram se aproximar de Deus e quiseram dar um jeitinho de resolver a situação. Porque quando você convida alguém para uma igreja e ele diz: eu não quero ir não, pode olhar a fundo que tem pecado escondido. Porque aqui nessa igreja nós sabemos que muitas pessoas não vêm para cá, porque há homens e mulheres de Deus que são usados por Deus para revelar o pecado. E eles temem ter o pecado revelado. E Jesus fala a respeito disso no Novo Testamento. Quem é das trevas, permanece nas trevas, porque não quer que as suas obras sejam expostas. Mas quem é da luz, ele vem para a luz, para que as suas obras sejam vistas e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Então Israel quis dar um jeitinho. Subiram nos montes, cavaram cavernas para esconder o trigo, cavaram cisternas para esconder o alimento, porque não queriam que o exército inimigo continuasse roubando deles, como consequência do seu pecado. Mas isso não deu jeito, isso não resolveu. A forma que você quer resolver os seus problemas, estando você debaixo de pecado, você vai enxergar, queira por bem ou queira por mal, que a solução que você quer dar para os seus problemas não vai ser a melhor. Você quer resolver da sua forma, você vai ver ele da pior forma que não vai conseguir. E Israel estava vivenciando isso na prática. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de aprender com o erro dos outros. Se alguém erra, eu gosto de prestar atenção no erro alheio para que eu não erre. Porque se eu vejo meu irmão no erro e sofrendo, por que eu terei que sofrer também para ver que aquilo está errado? E muitas pessoas hoje sofrem porque não querem aprender com o erro alheio. Elas preferem ir quebrar sua própria cara para poder aprender. É um jeito doloroso, mas querendo ou não, acaba aprendendo. Israel estava querendo resolver a sua situação com a própria força. E o versículo de número 6 diz que Israel empobreceu. As suas ovelhas foram tomadas, o seu gado foi tomado, as suas plantações eram saqueadas, o que sobrava era destruído. O povo ficou na lama, ficou na pobreza. Aí quando olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, olhou para a frente, não tinha mais saída. Aí resolveram olhar para cima e começaram a clamar ao Senhor. No versículo de número 7, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos seus inimigos, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Então percebam que Israel esperou até o último momento para recorrer a Deus. E nesta noite, como é que você tem lidado com os seus problemas? Eu escutei um testemunho de um pastor que quando ele era moço e os seus irmãos ficavam enfermos, a sua mãe dizia: vamos levar o menino para o médico. Mas antes de levar o menino para o médico, faz uma oração nos teus irmãos. E aquele pastor, ainda criança, orava pelos seus irmãos. E quando chegava no médico, o menino já estava bom. E nesta noite, reflita com você agora. Você tem deixado para buscar o Senhor em última causa? Ou você tem buscado a Ele em primeira mão? Você tem tentado dar o seu jeitinho, procurado os seus contatos, procurado usar a sua própria inteligência para resolver? Ou você tem lançado as suas causas e preocupações nas mãos do Senhor? Porque no Salmo de número 48 diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos no original hebraico significa larga,
solta, entrega. Entrega não é para o vizinho, não é para o amigo, é entrega para Ele. Porque quando tu entrega para Ele, tu descansa e Ele trabalha. Mas quando tu retém os teus problemas e quer resolver por conta própria, aí Deus descansa e você trabalha. Mas diferente de você, Deus não se cansa e você já cansa. Aleluia, Glória a Deus. Santo Deus, santo é o teu nome, Senhor. Israel clama a Deus: Oh, glória. Senhor, tem misericórdia de nós. Falta de avisos não foi. Deus disse: vocês vão entrar na terra. Se vocês me obedecerem, comerão o melhor desta terra. Viverão em paz e segurança. Mas, se todavia me desobedecerem e preferirem adorar aos deuses pagãos, vocês estarão debaixo de maldição. E não serei eu que os amaldiçoarei. Com as suas próprias obras, vocês estarão se amaldiçoando. Então o povo vivenciava aquilo que estava plantando. Porque na nossa vida nós plantamos obras. Se elas são boas, nós colhemos dela. Se elas são más, nós colhemos dela. Então o povo agora estava debaixo de pecado, debaixo de opressão e sem saída. Mas quando eles recorrem a Deus, Deus entra com a sua misericórdia. E quando eu olho para isso, eu me alegro por demais. Porque no texto que nós lemos, vocês vão saber que o juiz que Deus está levantando é Gideão. E Gideão foi o 5º juiz que Deus levantou. O livro é chamado de Juízes porque era o nome das pessoas que Deus levantava para livrar Israel dos seus inimigos. Então Israel já havia desobedecido a Deus pelo menos outras 4 vezes. Mas aqui no capítulo 6 eles desobedecem pela 5ª. E mesmo assim, quando eles olham para dentro de si e reconhecem a sua condição de rebelião contra Deus, quando se achegam a Deus com um coração contrito e quebrantado, pedindo perdão e misericórdia, nós vemos no texto que o Senhor perdoa. Então você não tem desculpa de andar na vida que você anda, porque sempre que você procurar se achegar a Deus como um bom pai, Ele estará disposto a perdoar. Aqui nessa terra a gente vê pessoas com coração muito duro, de pedra, como o profeta falou. Pessoas orgulhosas e soberbas, que dizem assim: fulano fez assim, assim, assado comigo, ele não merece o meu perdão. Se ele não merece o seu perdão, por que você acha que você merece o de Deus? Porque veja aqui que Israel pintou e bordou, mas na hora que se arrependeram, na hora que buscaram um perdão, Deus perdoou. Nunca é tarde para se arrepender das más obras que você leva. Um pecado não perdoado é um pecado não confessado. Se há pecado encoberto, nesta noite, lança ele na presença do Senhor. As tuas vestes estão vermelhas do pecado, lança o teu pecado nas mãos do Senhor. Ele vai te dar um banho com o sangue de Jesus. E quando o sangue de Jesus pingar em você, você não vai ficar vermelho. Pelo contrário, você vai ficar branco e puro e alvo como a neve. Aleluia, Deus. Mas esse tipo de mensagem não alegra muitos corações. Porque hoje o povo, como foi dito aqui, só está interessado nisso aqui. Se você dizer, receba, 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 você vê gente dando pinote da cadeira. Mas ele sai daqui da mesma forma que entrou. E se duvidar, ainda sai pior. Mais orgulhoso, mais soberbo, mais prepotente, porque ele está recebendo de Deus, estando em rebelião contra Deus. Porque não se engane não, meu irmão, o pecado é rebelião contra Deus. E tem gente debaixo de pecado que chama Deus de Pai. Tem gente morrendo debaixo de pecado que espera abraçar o Senhor. Não precisa nem de Bíblia para entender que isso aqui é fora do normal. Basta você usar um pouco do seu raciocínio e você vai ver que isso aqui não tem nada a ver.
Glória a Deus. Então o povo se arrependeu, clamou a Deus. Deus levantou um profeta. E levantou um profeta não para dizer, recebe a chave da vitória. Eu estou vendo uma porta aberta. Não. Deus levantou um profeta para cada nação para dizer assim: eu tirei vocês do Egito. Eu fui com vocês por todo o caminho do deserto. Eu fiz vocês entrarem nesta terra. E eu disse a vocês para não se dobrarem diante dos ídolos, diante dos falsos deuses. Eu disse que vocês me priorizassem. Vocês fizeram isso? Não fizeram. Deus faz Israel lembrar dos benefícios que Deus os tinha dado. Hoje tem muita gente na igreja que ela é do jeito que é. Ele é do jeito que é, porque ela tem uma síndrome de Israel. Esquece facilmente daquilo que Deus fez por ela, daquilo que Deus fez por ele. Eu quero que você reflita agora por 10 segundos, por todas as coisas que Deus fez na sua vida. E você se pergunte a si mesmo: será que realmente eu deveria estar da forma como eu estou? Ou por tudo o que Deus já fez na minha vida, eu deveria estar servindo a Ele melhor? Medite agora, irmão. Santo Deus. Eu não quero que os irmãos deem glória e aleluia, porque vocês estão gostando da pregação. Oh, Deus. Eu quero que vocês meditem na palavra, para que ela transforme as vidas de vocês. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus é que transforma. Aleluia, Senhor. Não é o meu grito. Glória. Eu posso sussurrar essa palavra, ou eu também posso gritá-la, mas desde que seja ela. E isso aqui vai gerar transformação. Aleluia, Senhor. Tudo o que Deus fez na sua vida, reflita agora. É o que Você deveria estar da forma que está? Ou deveria estar servindo a Ele melhor? Mas alguns vão dizer: não me lembro de nada que Deus fez na minha vida. Você não está respirando, não? Cada respiro que você está dando é uma bênção de Deus na tua vida. Porque tem marido que olha para a esposa e diz assim: você só tem isso porque eu estou trabalhando nem dando. Mas Deus diz assim: buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. Aí alguém vai dizer: mas sou eu que trabalho. Bom, trabalhe enquanto tiver pilha no relógio. Porque na hora que Deus quiser tirar a pilha do teu relógio, você papoca. E a sua esposa ou o seu esposo vai continuar vivendo. Porque quem sustenta é Deus. A tua vida, ela é sustentada por Deus. Glória a Se tu Deus. busca o Senhor em primeiro lugar, Aleluia. as demais coisas Ele acrescenta. A tua vida, Ele é quem rege. Alguém olhou para mim há poucos dias e disse: irmão, por que você não faz um concurso e passa? Eu disse: porque Deus falou para mim que iria me honrar no lugar onde eu estou trabalhando. Outro olhou para mim e disse: por que é que tu não vai procurar uma outra forma de ir terminar a tua faculdade? Porque eu disse: eu entreguei nas mãos do Senhor. Se for da tua forma, Senhor, eu não vou precisar dar um jeitinho brasileiro para usar um ônibus, para usar um transporte. Se for da tua forma, vai ser com a verdade, vai ser da forma honesta. E se não for da tua vontade, é porque o Senhor me quer na obra. E até aqui eu estou na obra, é porque Deus me quer aqui. Aprenda a entregar a sua vida e deixá-la nas mãos do Senhor. Porque você entrega a sua vida para Ele hoje, e amanhã você já toma de volta e já quer começar a andar com as próprias pernas. Aí quando você vê a turbulência na vida, você olha para o céu e diz: Senhor, mas por quê? Você sabe por quê. Em casa, meditando na palavra, irmão, até queria dar uma palavra mais agradável aos ouvidos, mas o que o Senhor está colocando na minha boca é isso. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória, Santo. Deus refresca a memória do povo. Eu dei isso para vocês. Lembraram? Lembramos, Senhor. Amém.
agora começa a me servir. E no capítulo de número 6 ainda, no versículo de número 11, nós vemos que um homem chamado Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uvas. Você talvez já tenha visto algumas pessoas dentro de um tanque. Esse tanque cheio de uvas. E as pessoas pisando em cima daquelas uvas, para que pudesse ser extraído ali um suco, ou se fosse muito pisado, um vinho, porque já sairia fermentado. Aquilo era chamado de lagar. No lagar é um lugar de se pisar uvas. Mas Gideão, no lagar, estava não pisando uvas, estava malhando trigo. E agora eu quero que você entenda um pouco isso. Por que lagar não é lugar de malhar trigo? Trigo é para se malhar no eire, em um terreno aberto. Porque o que acontece? Eles viviam da agricultura, viviam do trigo. Eles colhiam o trigo, colocavam ali um terreno aberto, esmagavam o trigo, seja com animais, seja com os pés, seja de que forma for. Para que isso? Para poder separar o grão do trigo da palha. E aí eles entravam no segundo processo. Eles pegavam um tridente muito grande, pegavam ali e jogavam o trigo para cima. Como o grão já estava separado da casca, o vento passava e levava a casca. O grão caía no solo. Aquele processo não era trabalhoso, só era demorado. Por final, só restavam os grãos do trigo. Dali eles faziam a farinha, faziam o pão e outras coisas. Então, malhar trigo deveria ser feito em um lugar aberto. Mas Gideão estava fazendo isso em um lugar fechado, aonde se deveria estar pisando uvas. E por que ele estava fazendo isso? Os irmãos é para saber, porque eu falei há pouco tempo. Porque o exército inimigo vinha e roubava tudo aquilo que eles plantavam. Então, na hora que o inimigo visse Gideão malhando o trigo, eles vinham lá e tomavam. Então Gideão entrou em um lugar escondido, oculto, e ali era mais trabalhoso, porque não tinha o vento para soprar a palha, para soprar a casca. Ele trabalhava mais, mas ele ficava com o grão do trigo. O inimigo não iria enxergar e não iria lhe roubar. O trabalho era maior, mas ele ficava com o fruto do trabalho. O que é que isso significa? Glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, você faz coisas na sua vida e às vezes Deus até promete algo para ti, mas ao invés de você cuidar disso no oculto, no secreto, você vai procurar fazer isso a céu aberto, aos olhos dos inimigos. Às vezes Deus lhe entrega uma bênção, ou lhe promete uma bênção, e em qualquer esquina você conta para qualquer um: Deus me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo. Olha o meu marido ele é assim, meu marido ele é assado, meu marido ele faz isso. Conta até como é entre quatro paredes. Você está despertando a curiosidade do seu inimigo para roubar aquilo que é seu. Aprenda a fazer as coisas no secreto, porque o trabalho pode ser até maior. Ninguém pode nem estar reconhecendo o que você está fazendo, mas o fruto ele virá. De graça, você entrega muitas vezes as coisas para o inimigo, porque falta vigilância, porque você quer se exibir. Você divulga tudo nas redes sociais, você conta tudo para os outros, e depois não sabe por que as suas coisas se vão, porque as coisas dão errado, porque você quer estar mostrando para os outros aquilo que está fazendo, ao invés de fazer no secreto, aonde só Deus estará te vendo, e o próprio Deus que está te vendo iria te recompensar. Deus lhe fala coisas, e você às vezes fala para os outros, e às vezes murmura, ao invés de retê-la com você e manter silêncio, atrás da sua bênção. Às vezes quer entregar o companheiro de mão beijada
para alguém. Tudo isso é falta de vigilância. E quando o anjo do Senhor viu Gideão fazendo aquilo, porque Gideão estava tendo um trabalho maior, e além de ter um trabalho maior, ele estava correndo perigo, porque se os inimigos vissem ele fazendo aquilo escondido, iriam matá-lo. Não só roubar, mas também matar. Por isso que quando o anjo do Senhor chega para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, varão valente, porque tu és esforçado, porque tu faz as coisas mesmo correndo perigo. Se o Senhor é comigo, Senhor, por que as coisas estão assim? Por que eu não estou vendo mais os teus milagres? Por que eu não estou vendo mais as tuas bênçãos? Se Gideão falou isso aqui, é porque Gideão era fiel. A nação poderia estar debaixo de pecado, mas Gideão estava na fidelidade. Quando um anjo do Senhor aparece para alguém, meu amigo, eu acho que se um anjo aparecesse para qualquer um de nós dizendo: o Senhor é contigo, a gente iria dar glórias a Deus. Mas Gideão era tão inconformado com a situação, que ao invés dele dizer glória a Jesus, ele disse: se o Senhor é comigo, por que a gente está nessa situação? Gideão era um inconformado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Por isso que Deus olhou para ele e o escolheu. Deus não escolheu Gideão e depois transformou ele em um inconformado. Deus escolheu Gideão porque Gideão já era um inconformado. Ele não aceitava aquela forma onde ele estava vivendo. Ele não aceitava a situação na qual ele se encontrava, porque ele sabia que ele era fiel, ele sabia que Deus poderia fazer, mas ele não estava fazendo. Então Gideão estava inconformado. O nosso pastor, antes de se converter, ele era inconformado. Por isso que ele hoje é o que é. A nossa pastora, vocês conhecem o passado dela. Ele levou ela até um pai de chiqueiro. O pai de chiqueiro diz: vai ficar boa. O preço é esse, esse e esse. E aconteceu que ela ficou, foi pior. E o pai de chiqueiro foi cobrar o preço do serviço. Ele disse: não, eu levei para ficar boa, ficou, foi mais ruim, não vou dar não. Pois então vai quebrar tudinho. E ele já era inconformado: não vai quebrar não. Pegou a cerveja tudinha e amarrou no chão. Aí Deus olhou para ele e disse: esse aí é um inconformado. Só que ele é inconformado servindo ao diabo, mas agora ele vai ser um inconformado servindo nas minhas mãos. Se converte ao Senhor, com 5 dias batizado com o Espírito Santo. Aleluia. E hoje Deus consagrou a pastor, porque já era um inconformado. Aleluia, Deus. Às vezes você parece uma barata tonta, vê as coisas acontecendo, não tem reação de fazer nada. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Não dá um passo para mudar a situação. É a mesma barata tonta no começo, no meio e no final. A única coisa que faz é abrir a bocona e reclamar. Mas fazer, não faz. Isso só mostra a falta de fé. Quer dizer que tem fé é fácil demais. Quero ver na hora do vamos ver. Aleluia. Amém, meus irmãos? Aleluia. Os irmãos estão entendendo a palavra? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quer viver da mesma vida e quer ver as bênçãos do Senhor cair na sua vida. Ele passa a semana todinha indo para a academia e quer vir no culto só no domingo e quer receber a bênção do Senhor. Ele passa a semana todinha indo trabalhar. Ele vem só no domingo e quer receber as bênçãos do Senhor. Se o horário do Big Brother mudar para 6h30, ele não pode vir mais para o culto, porque tem que acompanhar o Big Brother. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus, digo eu também, irmão. A palavra está apertando. Aleluia. Vamos dar glória a Deus. Vamos dar aleluia. Deus de poder, Deus. Aleluia, Deus. Eu só posso vir para o culto quando terminar a novela. Oh, Senhor.
Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por que é que está acontecendo isso se o Senhor é conosco? Gideão estava inconformado. E Deus olha para aquela inconformação dele e diz: vai nessa tua força, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Tu só irás vencer, Gideão. Não é porque tu é só isso, não. É porque eu vou contigo. Glória. Gideão agora murchou. Mas como é que eu vou fazer isso, Senhor? A minha família é a menor de Manassés. E da minha casa eu sou o mais novo. Agora ele tremeu na base. Ele pareceu com Moisés quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés vai libertar o meu povo do Egito? Não, Senhor, não dá não. Eu sou gago. Eu sou pesado de língua. Santo é o teu Manda o meu irmão Arão que é melhor. Deus chamou foi você. Tem fugido do chamado de Deus até hoje. Acho que está esperando Deus fazer a mesma coisa que fez com Jonas. Cuidado para tu não parar dentro do bucho de um peixe. glória a Deus. Isso aqui não é literal não, irmão. Todo mundo ele tem um peixe que cabe dentro. Deus seja louvado. Até quando vai ficar fugindo do chamado do Senhor? Oh, Deus. Até quando vai ficar relutando em dois pensamentos? Até quando vai ficar em cima do muro? Não vai se posicionar? Vai ficar contando com a misericórdia de Deus? E quando a misericórdia acabar, vai contar com a sorte. Quando a sorte acabar, vai cair nas mãos do diabo. Porque a misericórdia de Deus, ela tem um tempo. E esse tempo ele vai diminuindo. Quando chega no tempo certo, acabou. É por isso que você vê pregador hoje sem os dois olhos. Oh, glória. Você vê pregador hoje sem a língua. Porque Deus disse: venha meu filho. Ele disse: não quero ir agora não. Eu quero curtir mais um pouquinho. Quando eu tiver velho, cair nos pedaços, aí eu vou servir. Aí Deus disse: pois está certo. Vai parar no fundo da baleia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Lembre das promessas que Deus lhe fez, irmão. Aleluia, Deus. Você está acostumado a ouvir um Deus de amor, um Deus de providência, um Deus de paz. Mas não se esqueça do Deus que é fogo consumidor. Glória a Deus. Um Deus que irá julgar cada um de nós no grande dia. Aleluia. Não se esqueça não. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Está contemplando todo o bem, está contemplando todo o mal. Glória a Deus. Deus disse para Moisés: diga que o eu sou te enviou, Moisés. E aqui Deus estava dizendo para Gideão a mesma coisa: eu estou te enviando. Quando diz que ele é o eu sou, é porque ele é. Você não é. Eu não sou. Eu não sou vivo. Eu estou vivo. Eu tenho um tempo para ficar vivo. A qualquer momento eu posso papocar. Mas Deus é. Ele nunca foi criado. Ele nunca vai morrer. Ele criou o tempo e está fora do tempo. Eu sou o que sou. Aleluia. Eu sou o que eu era. Eu sou o que eu serei. Eu era o que eu era. Eu era o que eu sou. Eu era o que eu serei. Eu serei o que eu era. Eu serei o que eu sou. E eu serei o que eu serei. Antes, durante e depois de mim, não há Deus. Crendo você ou não, Ele é Deus. Obedecendo você ou não, Ele é Deus. Mas agora tem um detalhe: quem obedece a esse Deus viverá uma vida com abundância. Aleluia, Deus. Porque quando o ímpio passa na provação, ele passa a morrer. Ele não tem a quem socorrer a ele. Mas o justo, quando passa na prova, ele passa para ser lapidado. Ele passa para ser moldado, para sair maior do que quando entrou. Aí você pode agora pensar: irmão, mas eu vim aqui para receber uma palavra de
Aleluia. Se você não vem para o culto do treino, não, hoje Deus lhe pegou. Oh, Deus. Porque o pastor ainda vai orar pelos irmãos e pela sua misericórdia, Deus ainda pode fazer algo na sua vida. Mas Ele está começando com o seu caráter. Glória a Jesus. Aleluia. Não adianta eu chegar aqui e prometer que Deus vai lhe abençoar, que Deus vai abrir a porta e você continuar com o mesmo caráter deformado. Primeiro Deus trabalha o caráter, depois Ele entrega na mão a bênção. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Tá certo, Senhor, se o Senhor é comigo, me dá uma prova de que Tu é Deus mesmo. Porque tem gente que quando alguém fala qualquer coisa para ele acredita, é de Deus. Aleluia. Qualquer camarada que bate na porta da casa dele dizendo que Deus está revelando, ele já acredita. Glória a Deus. Deus santo. Gideão não era esse tipo de gente, não. Tu é um anjo do Senhor? Sou. Pode ir prova. Eu vou ali buscar uma oferta. Me espera aqui. Espero. Pegou uma oferta. E se ali fosse um pilantra, ele não ia receber a oferta. Porque só quem recebe a oferta de adoração é Deus. Quem recebe a adoração no lugar de Deus é fulminado. E o anjo ficou lá. Quando Gideão chegou com a oferta, o anjo disse, bota em cima da pedra. Quando ele botou em cima da pedra, ele tocou na pedra. A pedra subiu um fogo e consumiu aquela oferta. E diante dos olhos de Gideão, o anjo desaparece. Aí Gideão tremeu nas bases. O Senhor é comigo mesmo. Eu sei que é o Senhor falando. É bom, irmão, ouvir palavras que massageiam o ego. Mas nem tudo que as pessoas falam é de Deus, não. Eu prefiro ficar com as escrituras, uma mensagem limpa. Mas eu sei que é Deus que está falando. Aleluia, Deus. Deus, glória a Deus. Deus capacita Gideão. Oh, Deus. Envia Gideão para a guerra. Só que não envia de qualquer forma. Antes ele faz o Espírito Santo revestir Gideão de poder. Porque se Deus chama, Deus capacita. E a coisa que Deus nos dá hoje, que nós devemos buscar sem cessar, é a unção do Espírito Santo em nossa vida. Porque você luta contra um adversário que vê você, mas você não vê ele. Você luta contra um adversário que lhe enxerga e lhe ataca, mas você não consegue lhe enxergar. E se você for ficar correndo só atrás dos bens materiais, você vai ser um peão na mão dele. No Antigo Testamento, o Espírito Santo só descia na cabeça de quem Deus queria. E era para uma missão especial. Quando a missão acabasse, acabou. Volta o Espírito. Hoje o Espírito está liberado para todo e qualquer que se arrepender e confessar os pecados. Mas eu pergunto, o povo está buscando? Hoje o Espírito Santo está em nosso meio. E você vê o povo se quebrantando e dizendo, vem Espírito Santo, se apossa de nós, transforma o meu ser, muda a minha vida. Começa com a minha vida, depois com a minha história. Deus, Ele é um Deus de princípios. E para fazer algo na vida dos seus familiares, primeiro Ele tem que fazer na sua vida. Aleluia, Deus. Gideão convoca o povo para a guerra. 32 mil soldados para enfrentar 135 mil inimigos. Aquela batalha era impossível de ser vencida com o braço do homem. Mas quem estava na frente daquele exército não era o homem, era Deus. Quer ter vitória nas suas guerras, no lar, no trabalho, na família, coloca Deus na frente. Deus olhou para aquela quantidade de homens, 32 mil, contra 135 mil.
Deus olha para Gideão e diz: Gideão, tem muita gente contigo. Manda que todos os covardes e medrosos voltem. E aquilo ali não era à toa. Porque se você for ver em Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 8, aquilo era uma lei da guerra. Quando o povo era convocado para a guerra, Deus dizia: olha, se for covarde e medroso, não precisa ir não, pode ficar em casa. Por quê? Porque quando os covardes e medrosos chegassem ali naquela batalha, eles iam contagiar o arraial. Mas não dá certo não. Os cabalas são muito grandes, são muito fortes. Acho que não dá pra gente não. Eles têm 1000 soldados a mais. Vamos não? Aquilo ia impregnar o arraial. E assim é a vida da gente. Com quem a gente muito anda, a gente acaba ficando parecido. Se você anda do lado de gente murmuradora, você começa a murmurar. Se você anda do lado de gente que só fala palavrão, você vai começar a falar palavrão. Agora, se você anda do lado de gente com fé, Aleluia, você Deus. também vai começar a ter uma fé ativa. Se você anda do lado de homem de Deus, daqui a pouco você também vai virar um homem de Deus. Deus não queria o povo medroso, então diz: os medrosos voltem. De 32 mil soldados, 22 mil foi embora. A maioria era medroso. Ficou 10 mil. Deus olha e diz: ainda é muita gente, Gideão. Aí eu acho que Gideão ficou assim: meu Deus do céu. Eu já não queria nem aceitar o chamado. Eu aceitei. E agora o Senhor ainda está arrancando os soldados, tudo que a gente tem. Aleluia. Deus manda o povo beber água. Quem se abaixasse para beber água com a boca, perdendo a visão, o foco, estava eliminado. Quem pegasse a água com a mão e levasse a boca, estava aprovado. Dos 10 mil, só 300 homens bebiam água e vigiavam. Bebiam água e vigiavam. Porque Deus não precisa de quantidade para fazer as coisas acontecer. Ele só precisa de qualidade. Se no meio de uma multidão só tiver 10 adoradores, com aqueles 10 adoradores, Deus faz uma transformação. Aleluia. Porque Deus não conta nem com o medroso e nem com gente abestalhada, que não vigia, com o que fala, com o que faz, com quem anda. Deus não conta com esse tipo de gente não. Ele conta com gente corajosa e que anda na vigilância. Deus não precisa de muito não, porque não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele está conosco nesta noite. Aleluia, Deus. Não é por força, não é por violência, não é por manobra, é pelo Espírito. Com 120 apóstolos, Deus tomou os confins da terra. 120 discípulos. Aqueles homens vão para a guerra, 300 homens contra um exército de 135 mil. Só que Deus dá uma estratégia para Gideão. E hoje, nessa noite, se você crer, Deus está te dando estratégia para vencer as batalhas. Aleluia, Deus. Isso aqui é para quem crê, irmão. Quem não crê pode ficar só ouvindo. Gideão, tu não vai levar nem espada e nem escudo. Aí agora pronto, agora terminou de acabar. Porque dos meus 32 mil soldados, ele mandou 31.700 embora. Só ficou 300. E agora eu vou para a batalha com 300 homens, não vou levar nem espada, nem escudo. O que é que eu vou fazer lá? Se fosse a maioria dos povos que a gente conhece hoje, ele dizendo: não dá para mim não. Esse negócio de ser crente aí não dá certo. Eu estou ficando é velho, eu não estou ficando é doido, mas o crente ele vai ficando velho e ele vai ficando doido, mas é doido por Jesus, porque a cada dia ele vai sendo renovado de glória em glória. O exterior se corrompe, mas o interior se renova, porque ele vive por fé e não por vista. Aleluia. Isso aqui não cabe na cabeça de carnal não, Glória a Deus. é só na cabeça de espiritual. O espiritual ele discerne o que eu estou falando, o carnal não.
O que é que eu vou levar para a guerra, senhor? Você vai pegar um jarro, você vai pegar tocha e vai pegar buzina. Só isso. 300 soldados, dividiu em 3 blocos. Cada bloco com 100. Cercou o arraial dos inimigos com 300 homens. Gideão disse: na hora que eu bater o jarro no chão, vocês batam o jarro também. Na hora que eu acender a tocha, vocês acendem a tocha também. E na hora que eu gritar, vocês gritem também. Na hora que eu tocar a buzina, vocês toquem também. E assim o povo fez. A hora que aquela emboscada estava sendo feita era meia-noite. À meia-noite Gideão estava indo para a guerra. E hoje meia-noite tem crente que tem medo até de orar. Não vou orar meia-noite não, porque é a hora da gíria. Eu não vou orar meia-noite não, porque é a hora mais perigosa. Mas Gideão não estava nem aí com isso, porque ele estava revestido pelo Espírito Santo do Senhor. Ele foi para a guerra só com aquilo. Aleluia, Deus. Na hora que ela baitou, agora você imagina, irmão. Meia-noite, um silêncio, todo mundo dormindo. 300 homens cercando um arraial, quebram todo mundo o vaso. Pá! Aleluia. Aquilo foi um barulho ensurdecedor. Deus. Todo mundo acende a tocha. Aqueles homens já saíram com medo. Quando viram as tochas cercando o arraial, aí eles disseram: estamos cercados, estamos fritos. E aí Gideão pega a buzina e toca. Na hora que ele toca a buzina, todo mundo também toca. E naquele momento Deus virou a espada de todos os inimigos, um contra o outro. Não precisou mexer um dedo, não precisou mexer uma perna, só precisou confiar no Senhor. Faça aquilo que o Senhor está lhe ordenando, que você não vacilará. Faça aquilo que o Senhor está mandando e você prosperará no seu caminho. Faça aquilo que o Senhor está mandando e você será bem-aventurado. Agora continue na força do seu braço e você vai ver os dias indo de mal a pior. E nesta noite você tem uma escolha: confiar no que o Senhor diz para você ou continuar confiando na força do seu braço. Que vocês possam meditar nessa palavra, irmão. As horas já estão avançadas, eu não vou nem orar não, porque